A paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Mais uma semana iniciando aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Estamos firmes e fortes no nosso propósito de continuarmos a leitura da Palavra do Senhor num devocional diário, onde lemos durante a semana 3 capítulos e aos domingos 5 capítulos, para encerrarmos no período de um ano a leitura de toda a Bíblia Sagrada. O objetivo do nosso canal é estar diariamente passeando pelas páginas da Bíblia Sagrada, aprendendo com o Senhor, aprendendo e bebendo desta fonte inesgotável que é a palavra de Deus, que sempre o Espírito Santo vem trazer para nós algo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Vamos então, meus irmãos, estar fazendo a leitura deste dia de hoje. Estamos então para cumprir a nossa agenda de hoje lendo o livro de 2 Crônicas e os capítulos 13, 14 e 15. Vamos então lá com a Bíblia na mão, preparados para o nosso devocional, separados neste momento em que com reverência estaremos lendo a palavra do Senhor. Então vamos lá, com a nossa espada na mão e vamos fazer a nossa leitura de hoje. Capítulo 13. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão, eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Aleluia, glória a Deus.
Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. Aleluia! 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido, capítulo 14. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Zera. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém.
capítulo 15 de 2 Crônicas. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obede, e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdote que os ensinasse, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obede, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também, que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus o Senhor que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Zera. Asa derrubou o ídolo e reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Amém, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela leitura desta palavra. Nós adoramos o Senhor porque o Senhor tem nos proporcionado esta alegria de estarmos aqui todos os dias lendo a palavra do Senhor. E isso muito nos alegra porque alimenta e fortalece a nossa alma e o nosso espírito. E o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Quem sabe o Senhor já falou em algum versículo ao seu coração. E o que ele me chamou a atenção foi aqui na batalha entre Jeroboão e Abias, os exércitos de Judá e os exércitos do norte. E nós vemos aqui como que você, tendo Deus, você é a maioria. Em número, os soldados de Abias eram a metade em relação ao exército de Jeroboão, ao exército do norte, que é
tinha 800 mil homens. E quando eles gritaram ao Senhor pedindo socorro, o Senhor os fez derrotar mais da metade daquele soldado. O Senhor deu a vitória, porque eles estavam com o Senhor. Eles estavam ali em nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, com Deus, nós somos maioria em qualquer situação. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que venhamos a crer que o nosso Deus é maior que qualquer problema, é maior que qualquer dificuldade. E mesmo que a astúcia do inimigo venha criar situações de desespero, como foi estar cercado, o exército de Judá está cercado, tanto pela frente como por trás, como se tivesse encurralado e sem saída, mas o Senhor dá escape aos que clamam a Ele, aos que olham para o alto e clamam pela ajuda do Senhor. Aleluia! Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo nós servimos. O mesmo Deus, irmãos. Nós servimos esse mesmo Deus. Nós servimos o Deus da Bíblia Sagrada. Esse Deus que é poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus abençoe você, a sua vida, o seu coração e continue firme na presença do Senhor. Continue adorando, invocando o nome do Senhor enquanto você pode baixar. E aceite, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, Deus Todo-Poderoso, aceite como Salvador o seu Filho Jesus querido. Fique todos com Deus e a paz do Senhor reine em seu coração. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui para a glória de Deus, lendo e dando continuidade ao nosso propósito e o nosso devocional de leitura. Ai, irmãos, e esta semana é uma semana muito especial. É a semana do sorteio da Bíblia. Nós louvamos a Deus que vamos chegar ao terceiro sorteio e o nosso quarto aniversário, mês de aniversário. Graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor que tem nos fortalecido. Então, não esqueça, deixe aqui embaixo o seu comentário, edifique os irmãos, glorifique o nome do Senhor e vamos estar torcendo para o sorteio da próxima Bíblia. Pode ser que esse mês você seja surpreendido pelo Senhor, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, um dia abençoado de paz, amém.